liguei a turbina aqui. Nossa, chuva desgraçada. Quero ver que dá trem para novo fundo ali, vocês estão vendo, né? Ó, Brooklyn Dodgers, Lakers. Não, ninguém vai ver isso não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me encontro na mesma situação de uns podcasts para trás aí, que a gente ficou umas 2 semanas sem gravar, mas uma temporada para trás aí, onde eu estava no lugar de trabalhos de todo mundo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast, edição 150. 150. 150. 150, coisa maravilhosa. Bom, boa noite, Fernandão. Tudo bem? Fala, meu patrãozinho, meu querido Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Zonecast. 150, sesquicentenário do Zonecast, com, infelizmente, a ausência do mestre Eric, mas com conversas boas aí sobre ligas que começaram, ligas que estão terminando e ligas que ainda virão pela frente. Sempre muito bom estar com vocês e, fundamentalmente, agora com a minha cabeça destravada. Isso aí, tem troca bombástica, tem a porra toda hoje, depois de 2 semanas ausentes. E aí, Luquiba, tudo bem? O que você fez essas 2 semanas que a gente ficou ausente? Trabalhei. Fui motorista do meu irmão, ele Guia esteve aqui turístico. no Brasil. Guia turístico. Ele esteve aqui no Brasil depois de 7 anos, né, sem voltar aqui, então tirei o tempinho aí para cuidar. E hoje é o caos, né, aqui em São Paulo, uma chuva torrencial, aí fodeu o rolê todo aqui de todo mundo. Aí até peço perdão pela aparência e qualquer outra falta de preparo que a gente tá. Eu gostaria de ter estudado melhor a nossa pauta, mas a gente sabe que se não é assim no improviso, não é o nosso Zonecast, né? É isso aí. E outra, se pedir perdão pela aparência, a gente tem que ficar pedindo toda semana, então, né, Luquiba? Porque vamos aqui concordar que não é a melhor aparência possível, né? A gente não é um podpar, a gente não é um flow, mas tá aí, a aparência aqui é da vida verdadeira. Tá aí você, todo social, num fundo exemplar, Fernandão ali social? Com o cenário. Essa camisa é muito boa, muito boa. Fernandão aí com esse fundo maravilhoso, e eu aqui com álcool gel do lado, com negócio aqui, com grade de cachorro, na zona toda, mas tudo bem. A Jó já falou um dia para mim que ela vai pintar isso aqui, que ela fica mega incomodada com essa mancha aqui. Ela falou para mim que ela já vai pintar isso aqui. Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas é isso, eu já me perdi todo aqui, mas vocês vão desculpar que também estou sem remedinho hoje. Mas é isso. Então, para você que está chegando agora, a gente já explicou tudo isso aí, e a gente tem que deixar aqui uma marca nossa, que é: não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter, e ali embaixo o TikTok, que também é o @TailgateZone. E claro, o nosso site, tailgatezone.com.br, para você conferir nossas matérias, nossos resumos, nossos podcasts, a porra toda tá lá, entendeu? E mais importante do que isso, esse podcast está disponível em todas as plataformas de áudio possíveis e imaginárias, todas, exatamente todas. O que você tiver de agregador de podcast, você pode utilizar. Mas, para ver nossas carinhas, você pode ver pelo Spotify ou então pelo glorioso YouTube. Também estamos no YouTube. Então entra lá no canal do Tailgate, se inscreve, deixa um comentário no podcast, ativa o sininho, dá um like, faz o que você quiser, mas não se esquece que a gente também está no YouTube. É isso. Dito, diga lá, Fernandão. Patrãozinho, eu só quero fazer uma promoção nossa aqui, porque eu fiquei muito feliz e orgulhoso de que na semana passada uma escritora americana negra chamada Laura Mitchell compartilhou o nosso post sobre as 3 jogadoras das Ligas Negras que nós publicamos na nossa série sobre, né, as Negro Leagues e a história daqueles jogadores e jogadoras que não puderam fazer a MLB por conta da barreira racial. Fiquei
muito feliz, troquei algumas palavras com ela, e ela disse também da felicidade dela de saber que tem gente tão longe, que aparentemente está tão distante do mundo do beisebol, do mundo do beisebol negro, e saber que tem gente que se preocupa de publicar a história, de conhecer a história dessas pessoas. Então, convido, mais uma vez, a nossa série sobre as Negro Leagues nasceu por conta do centenário das Negro Leagues, né, em 2020, e convido todo mundo a passar lá no nosso site, conhecer um pouco mais da história de grandes jogadores, grandes jogadoras de beisebol que, por conta da idiotice, da estupidez, do racismo, puderam jogar a MLB até 1947, quando o Jack Robinson quebrou essa barreira, e daí em diante a gente pôde se maravilhar com gente como ele, como Hank Aaron, como o próprio Satchel Paige, Larry Doby, e essas maravilhas que a gente tem hoje aqui na MLB. Exatamente. E digo mais, aproveitando, assim, você viu, Fernandão, a gente tem falado isso há muito tempo, mas, e finalmente isso começou a virar uma realidade, só que o foco hoje é o PAN. Então, mas começou a andar já. Então, transformaremos essa série das Negro Leagues num e-book. Sim, estará disponível para todos, estará de graça, então você vai poder baixar onde você quiser, no Kindle, no computador, em a porra toda. Então, um conteúdo todo organizadinho, algumas coisas novas, um pouquinho sobre o autor, que no caso é o Fernandão, vai ter um prefácio bacana também. Então, depois aproveitem. Assim que estiver liberado, a gente vai falar aqui, mas é já um spoiler, porque eu não consigo segurar muito as coisas. Mas é isso. Só que o momento agora é PAN. Então, vamos falar de PAN. E falando de PAN, aqui embaixo, para você que está vendo, tem um link para você que não está vendo, áudio descrevendo, então http://tzbr.online/tznupan2023 tzbr.online/tznupan2023 Projeto audacioso nosso de cobertura no PAN, só que como somos um veículo independente, precisamos muito do seu auxílio, então confere lá, a gente já atingiu a meta, só que a gente sabe que muitas coisas que a gente já conseguiu pegar, seguro viagem pessoal, hospedagem, uma parte de equipamento, as passagens já foram compradas, já estamos bem encaminhados com isso, mas sempre surge aquele custo extra que mesmo que a gente já tenha colocado das nossas contas, ainda pode aparecer. Então, continue ajudando, não custa nada ali. Qualquer cascarinha de R$5 ajuda a gente. E mais do que isso, compartilhamento de vocês ajuda bastante também. Então, não custa nada pegar e compartilhar para o seu tio, seu colega de empresa, para o seu vizinho, enfim. Pode enviar para quem você quiser, que ajuda bastante a gente. Divulgação nos auxilia bastante. O link vai ficar passando aqui no vídeo o tempo todo. No final, eu volto a falar do tzbr.online/tznupan2023. É isso. Nossa, eu tô um pouco acelerado hoje. Acho que deu para ver. E falando muito baixinho. Mas vamos começar esse rolê. Corta, chuta, lançamento para primeira base! NHL primeiro, WNBA em segundo e fecha com a NFL? Não, Luquiba. A gente começa com a NBA com Damian Lillard, que este corno foi para o Bucks. A gente ouviu muitas coisas no grupo, eu estava lendo um pouquinho aqui antes de entrar, porque eu fiquei sem WhatsApp a tarde inteira, mas temos opiniões divididas no grupo, de troca boa para os 3 times, troca não boa para os 3 times, uma troca excelente para o Bucks. A única coisa que veio na cabeça para mim é que o Lillard foi lá, zoou tanto o KD, e fez a mesma coisa que o KD, pegou um time que está praticamente pronto para um título, se juntou a eles e vai tentar ganhar um título. O Lillard caiu muito no meu conceito, eu achei que seria aquele cara que lutaria pelo Portland até o final de sua carreira, mas esse romantismo acabou, Luquiba, eu estou triste. E você? Não estou triste. Já te peço, antes de mais nada, desculpas, porque eu estou lavando roupa, então daqui a pouco você escuta a máquina trabalhando, faz parte. Mas não, cara, eu não fiquei triste. Eu não culpo o Lillard pela troca pro Bucks. O Lillard chegou e falou, cansei. Fiquei aqui esse tempo todo esperando vocês montarem um time para poder brigar e até agora vocês não conseguiram montar. E chegou uma hora, cara, que eu achei que não vai mais rolar e eu peço para sair. Aí ele bateu o pé que ele queria Miami, falou publicamente que ele queria Miami, que ele só assinaria Miami.
e aí a NBA teve que interceder, né, falou que não podia acontecer isso, que iria punir, fazer um monte de coisa, e aí ao final ele foi trocado para o Bucks, não porque ele quis, porque Portland que mandava para onde ele queria ir e acabou mandando para onde Portland achou a melhor troca para eles. Não foi, acho que, a escolha do Lillard ir para o Bucks, para o time montado, ele queria ir para o Miami, ali que ele gostava do projeto ali com o Jimmy Bucks. Sobre a troca, eu fui um dos que não achei boa para o Portland, eu achei que para o Bucks faz total sentido, não tem nem o que falar, você abre mão de um jogador que seria uma moeda de troca, você abre mão de uma escolha de primeira rodada e de trocas, que provavelmente não vai dar em nada para Milwaukee, e para um cara que, teoricamente, te coloca como o melhor time da conferência instantaneamente, porque você pega Chris Middleton, você pega o Giannis, você pega os Lopes, e aí agora você tem Dame, então, assim, eu acho que é o time a ser batido da conferência, não digo da NBA, mas da conferência, com certeza, é o time a ser batido, e faz total sentido. O Phoenix também foi maravilhoso, mandou embora o Brian, né, o contrato gigante do DeAndre Ayton, e recebeu o Nurkic, se não me engano. Foi isso, né? Foi o Nurkic. Isso, deixa eu falar só os termos da troca isso, aqui. Mais fácil. E aí depois que você terminar, o Fernandão até já pode emendar e falar o que ele acha também dessa troca. Mas o Bucks recebeu o Damian Lillard, o Portland recebeu o Drew Holiday, o DeAndre Ayton, o Toumani Camara, a escolha de primeira rodada de 2029 do Bucks e um swap de picks que não tenho, já saiu, mas eu não anotei aqui ainda o ano. Até Deve o final, ser 28 ou 30, deve ser seguido. 30, é isso, 30, obrigado. E o Suns recebe o Nurkic, o Nasir Little, o Keon Johnson e o Grayson Allen. Parece que completa, dá um banquinho para o Suns que a gente sempre reclamou, mas vai lá, Luque bateu. Não, basicamente é isso. O Suns se livra de um jogador que eles deram overpay porque tinha que dar overpay naquele momento, consegue uma reposição, não digo a mesma altura, mas uma reposição viável para a posição dele no Nurkic, e compõe o banco sem estourar o cap. Então, para o Suns foi fantástica a troca. Para o Bucks, foi o que eu te falei, se livrou de um monte de contratos pequenos para poder recompor, né, a troca, e aí você abriu mão de uma escolha, que é uma escolha de 29, se você conseguir renovar com o Giannis e com o próprio Lillard, provavelmente você vai estar sendo contender até a troca, então é uma escolha provavelmente baixa, não é de loteria, e o swap também. E para o Blazers, aí que foi a minha parcial revolta. Tudo bem que o Holiday é uma moeda de troca, você vai conseguir picks nele, mas pela troca, você conseguiu um jogador competente no Ayton, que faz encaixe nesse time, ok? Só que o contrato é grande e, né, te trava por um tempo, e tudo isso para conseguir uma pick, efetivamente uma pick. Então, assim, para o Portland eu achei que foi baixo. Tá bom, o Holiday vai virar pick e tal, mas ainda não virou. A troca, a questão é essa. E pela troca eu achei que talvez o Portland conseguiria mais picks, porque você conseguiu um jogador estabelecido, mas com um contrato ruim, e uma pick só. Eu achei que, pelo fato de você estar engolindo esse contrato ruim, você poderia ter pelo menos uma pick do Suns junto aí, vinculado, alguma coisa do tipo. Mas fica aí com o Fernandão a opinião dele. Vai lá, Fernandão. O Kiba puto, como sempre. Acho maravilhoso isso, adoro. Eu concordo com o Luquiba quando ele fala que, quando a gente pensa em escolhas de draft, talvez tenha faltado um pouquinho mais de escolhas para o time dos Blazers. Mas eu vejo muito essa troca, patrãozinho, pelo lado do Drew Holiday. Eu acho que ele é o cara que saiu perdendo nessa história inteira. É claro que ele pode virar uma moeda de troca para os Blazers e para um outro time mais brigão, que esteja mais pronto para tentar brigar alguma coisa, como estava o Milwaukee Bucks. Mas eu vejo muito pelo lado dele. Eu acho que um cara que é tão importante, foi importante para o Bucks, e de repente ser envolvido numa troca como uma moeda, não sei. Eu olho muito para ele e acho que ele é um cara que tem um calibre até respeitável dentro da NBA para ser uma figura para ser usada numa troca envolvendo o Damian Lillard. Sobre especificamente o papel do Damian Lillard, né, de que tanto ter criticado jogadores que saíram dos seus times para buscar um time já pronto, ou pelo menos formar um grupo de estrelas capazes de brigar por título, eu estou também com o que o Luquiba falou.
Ele esperou até o momento que ele viu que o Portland não se moveria mais para dar a ele condições de ter um time que pudesse brigar em Portland. E aí, cara, é aquilo, eu falo isso sempre. A paixão e o amor cabe a nós como torcedores. O jogador e o dono do time, eles são donos de times e caras que estão buscando o melhor para suas carreiras como atletas, como campeões, como vencedores e tudo mais. E eu acho que, de fato, como o Luquiba falou, a paciência do Damian Lillard chegou num ponto que não dava mais, e aí ele fez essa forçação de barra com o Miami Heat, né? Eu acho que foi até um pouco manhoso demais em relação a isso. Mas, no fim das contas, se juntar a Giannis Antetokounmpo, a Chris Middleton, a Brook Lopes, eu acho que dá para ele condições gigantescas de ter o título que ele quer. Foram duas trocas, tá? 28 e 30. O Kiba acertou as duas, 28 e 30. São duas swap picks. Eu não sei ainda o que achar. Eu acho que esse time do Bucks vem muito pronto, mas nada custa aparecer um Miami louco aí e derrubar esse Bucks também. Tudo pode acontecer em 7 jogos, eu acho. Eu fico chateado pelo... Eu entendo que é negócios, pra mim isso já tá muito claro, desde Paul George, entendeu? Que foi um grande filho da puta ainda, que fez a gente perder bastante valor na moeda de troca. Olha a paixão aparecendo aí, Luquiba. Olha aí, aquele rancorzinho que fica lá no fundo do coração aí, ó. Não, coração sangrando. Mas você concorda que são dois jogadores em momentos diferentes também, pedindo uma troca? A gente tá ok com isso, né? Ali existia um time ainda que tinha alguns, teve uma janela, tentou alguma coisa, não conseguiu, e estava agora numa outra janela de conseguir angariar mais talentos. Beleza. E ele foi lá e fez ele valer nada, que era ir pro Lakers e foda-se. No final das contas, ainda veio um Sabonis e um Oladipo, que ainda viraram alguma coisa, e agora o time está onde está, até por conta dos Sabonis. Né? Não por conta dos Sabonis jogando lá, mas pelo que aconteceu de os Sabonis ir para Sacramento e o Haliburton vir para cá. E esse core que está sendo construído no Pacers. Mas não sangra, naquele momento... Perdão, só te cortar o raciocínio, mas não sangra um pouco a cabeça sabendo que o que o Oklahoma fez depois na troca, o capital que eles conseguiram em cima do Paul George, não fica aquele gostinho do tipo, porra, a gente poderia ter conseguido alguma coisa similar daquilo? Mas é exatamente isso, porque hoje, quando você olha, virou TDAH show essa porra, sempre, né? Mas você concorda comigo que hoje, quando a gente olha para um time que tem um futuro brilhante pela frente, o primeiro time que a gente pensa é o OKC? É isso. Então o Paul George prejudicou muito o Pacers. Muito, 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 muito. Mas enfim, eu tô contente agora com o meu Rally, com o meu Jarvis Walker, com o meu Nembhard, com o meu Mathurin. Tá bom demais esse time jogar, muito divertido. Muitas finais a gente vai fazer do leste contra o Magic. Fiquem de olho nisso. Mas enfim, voltando à pauta aqui, eu não sei o que falar ainda. Para mim me chateia porque eu tinha uma visão do Lillard muito de vou carregar esse time até eu cansar de basquete. Mas não. E aí vem aquele negócio, quanto que vale um anel? Entendo. A postura dele perante ao Kevin Durant na época e o que ele está fazendo agora, que é o que talvez me deixa mais chateado. Porque ele teve uma postura muito contundente, né? Quando o Durant saiu lá do OKC. Mas foda-se. Eu, ao contrário do que você acha, Luquiba, eu gosto muito do que aconteceu pro Blazers. Porque assim, se não trocar o Drew Holiday, eles vão ter um cara para mentorar muito bem um backcourt que eles vão ter que é muito novo. Que é o... Meu Deus, o menino novo lá do Gêmeo e o... Não, Scoot Henderson e o Sheldon Sharp. Então ele vai ter um backcourt que ele vai ter um cara para mentorar fortemente ali o Drew Holiday. E tem o Ayton também. O Ayton pode ser que nem se segure nesse time. Pode ser que seja trocado também. Mas enfim, eu gosto sim do que o Blazers pode fazer. E o Suns, para mim, ficou lindo, porque agora tem um banco, né? Vai ter gente para sair do banco e ajudar. Pode ser até que o Suns vire o time a ser batido no Oeste, até porque o Ayton não teve uma temporada péssima no ano passado, não justificando nada o contrato que deram para ele. E aí, pelo menos, parabéns pro Pacers, que fudeu o Suns, né? Porque se a gente tivesse feito aquele contrato pro Ayton, não teria essa zona toda. Mas é isso. NBA volta no dia 24, a temporada já está começando aí em outubro, então a gente vai voltar a falar de NBA em breve.
Mas, quem já está na pré-temporada, e eu já estou chorando muito, porque o rapazinho já está jogando muito no Blackhawks. NHL, Kiba, conta pra nós aí como que tá eu sei que teve treta já na pré-temporada, né? Tem umas brigas no gelo aí que foi interessante, né? Cara, ok, é isso, né? Não tem muito o que você não esperar. Já começou no dia 23, né? Foi uma programação tripla entre Kings, Arizona e St. Louis, né? Um jogo entre Kings e Arizona, depois Arizona jogou contra St. Louis por 2 oportunidades. E aí já começou, né, toda a pré-temporada. O que eu posso dizer para quem acompanha, não perca tempo assistindo jogo de pré-temporada de hockey, não diz absolutamente nada, é um momento em que você está testando um monte de coisa, elenco rodando. Ele é pior do que pré-temporada de beisebol, porque pré-temporada de beisebol você vê uma sequência de você começar a testar alguns rookies e depois começar a lapidar o elenco até começar a temporada. Na NHL é basicamente o contrário, você vai colocar gente que está um tempo parado para poder retomar o físico, vai testar um monte de outras possibilidades, mas você vai poupar o seu principal elenco mesmo, porque você não quer colocar em risco, né, uma temporada longa aí. Então, vale a pena só ficar de olho em alguns nomes novos, né, porque provavelmente são nomes que não vão aparecer logo de cara na temporada regular, então tem muita gente boa aí para pelo menos acompanhar, mas não fique preocupado se você vê o seu time tomando 10-0, como aconteceu, né, de Calgary ali, e Calgary em cima de Vancouver, não fique preocupado com isso, porque a gente sabe que apesar de Vancouver ser uma draga, mas também não vai ser esse 10-0 todo jogo, não. Mas eu tava falando dos lances lá do Bedard, eu já tava olhando aquilo e já tava chorando. Pra mim, o apelido dele já pode ser Bedard Deus. É isso, porque o moleque joga demais. Aquele passe que ele dá lá no jogo, altinho assim, ó, no lugar certinho. Puta vida, o moleque joga demais, Fernandão. Joga demais, mas o patrãozinho, como o próprio Lukiba disse, né, que pré-temporada de NHL você olha assim, bem de longe, de lado, né, mais ou menos como o mestre Eric falou em relação ao beisebol agora, né, com o college de futebol americano começando e NFL começando, ele vai deixar o beisebol, já que o Boston Red Sox não foi para frente ali na terceira tela, e vai se fundamentar em futebol americano de todas as formas. Eu quero chamar a atenção para 2 acontecimentos bem legais que ocorreram aí na pré-temporada de NHL. A Corey Chevery participou efetivamente no banco do Pittsburgh Penguins como uma das assistentes técnicas no jogo de domingo dos Penguins, e ontem, né, terça-feira, a gente está gravando isso aqui numa quarta-feira, então para quem estiver nos ouvindo na quinta-feira, anteontem, né, na terça-feira, a Jessica Campbell, que é assistente técnica de um time de AHL que é vinculado ao Kraken, também esteve participando como assistente técnica no jogo entre Kraken e Calgary Flames. Então, muito legal ver que também, assim como já aconteceu na NBA, como aconteceu na MLB, e acho que também na NFL, essa barreira de gênero também está sendo quebrada na NHL, e a gente já tem aí pelo menos a participação dessas 2 assistentes técnicas como pessoas importantes dentro da organização das franquias da NHL. Isso é bem bacana. E é legal também quando a gente vê isso para todas as ligas e ano após ano, né? Então, é muito interessante. E também, ontem, por exemplo, Liberty, e a gente vai falar isso mais para frente, mas Liberty e Sun, a gente vê realmente na WNBA 2 técnicas. Isso é maravilhoso. Porque a gente não sabe que dentro da WNBA tem muito técnico. E teve recentemente uma contratação para college, se eu não me engano, não sei se é uma kicker ou uma punter, mas uma mulher jogando no college, foi a primeira, né, a entrar. Então, estão ganhando espaço, eu acho que bem justo e merecido. E só para anotar a data, dia 10 de outubro começa a temporada regular da NHL. Se eu não me engano, são 3 jogos. A gente tem Tampa Bay Lightning jogando em casa contra Nashville. A gente tem Pittsburgh Penguins contra o Chicago, né, jogando em Pittsburgh. A gente pode ver a estreia do Bedard.
E a gente tem o atual campeão, né, Vegas, jogando contra a Kraken, que são as últimas 2 franquias aí de expansão. E a gente tem também rumores que vai aumentar ainda a expansão, né? A gente tem aí talvez outras 2 mais para entrar, mas vamos ficar aí, que por enquanto é burburinho ainda. Nossa, que loucura! Que loucura! Mas essa expansão é troca de cidade? É expansão mesmo? Então, não ficou muito claro. Eu imagino que deva ser troca de cidade, porque assim, tá um rumor forte que a Atlanta vai voltar a ter um time lá. Não sei se é via... Exatamente. Não sei se é via troca de cidade, por exemplo, Arizona Coyotes é um dos que podem sair, né, ou se é expansão, mas está começando a rolar um burburinho e a gente sabe onde há fumaça há fogo, né? Então, fica aí atento aí que pode ter notícias aí para os próximos anos. Boa. Então, assim, a gente vai fazer, obviamente, as nossas previsões, como a gente faz sempre todo ano. A NFL ficou sem previsão esse ano, né? Por conta de toda essa loucura que a gente está vivendo aí. Mas a gente chegou a soltar o nosso hot take ali, né, nas nossas redes sociais, que eu acho que não chega a ser uma previsão, mas pelo menos limpa um pouco ali não passa batido, né? Exato. Mas a gente vai falar um pouco de NHL aqui, a gente vai pegar depois para falar, mas eu só queria dar um spoilerzinho, Luquiba. Times pra gente ficar de olho, depois do Fernando. Fala 2 aí, depois do Fernandão também. Olha, ficar de olho, primeiro o Bedard no Chicago Blackhawks, com certeza. Não que o Chicago vai ser um contender, longe disso, mas deve ser um time interessante de assistir, porque você tem ali o Bedard, que é um cara que é considerado um talento geracional, então vale a pena acompanhar. E aí você tem a troca, né, que fez com o Boston, que mandou o Taylor Hall para lá, que talvez pode ser uma mentoria excelente, né? Então acho que vai ser um time agradável de assistir essa temporada. Agora, de time que vai surpreender, eu acho que o Kings. Eu acho que esse ano o Kings dá o salto acima. A gente viu 2 temporadas, um time que começou ali, né? Chegou, beliscou os playoffs, aí você viu esse time evoluindo um pouco na última temporada. Faltava aquele algo mais, eu gostei das movimentações que o Kings fez, eu acho que está pronto para se portar de fato como contender. Desculpa, Fernandão, mas eu tinha que falar. Ele zicou e ainda puxou teu saco, Fernandão, porque é sempre falando dessa porra desse Kings, cara. Ô, patrãozinho, eu vou duplicar um comentário do Luquiba em relação ao Blackhawks. Acho que é um time, claro, não para a gente ficar de olho por conta de possibilidades de título ou classificação para playoff, mas muito por conta do Bedard, justamente por isso. Eu concordo com ele em relação aos Kings. Eu acho que os Kings estão num movimento de ascensão, claro. Ainda acho um pouquinho longe de briga por título, mas é um time que talvez para evoluir um pouco mais dentro dos playoffs. Mas um time que eu quero ficar bastante de olho nessa temporada, porque há 2 temporadas eles foram campeões e na passada foi terrível, o St. Louis Blues. Eu acho que é um time que a gente precisa sentir como é que eles vão reagir depois de uma temporada passada que foi tenebrosa. É um time que precisa voltar. Eu acho que teve algumas movimentações interessantes e é um time que já vai fazer jogo no primeiro dia de temporada. É um time que eu convidaria a gente a ficar de olho nos Blues. Eu acho que primeiro, antes de tudo, a gente tem um conceitual aí. Se existe Kings ainda, a gente precisa botar na forca, ou então na guilhotina, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas, dito tudo isso, minha dica é para quem você não deveria ver, que é o meu próprio Ducks. Então, não precisa ver o Ducks, não tem necessidade. Eu não verei para não passar nervoso, mentira, eu vou passar, porque eu adoro passar nervoso. Mas, enfim. Florida Panthers, tá, gente? Esses caras fizeram barulho temporada passada, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho o que eles podem fazer nessa temporada. Foi feio como eles perderam, né? Mas, enfim, saber o que eles aprenderam com isso, que acumulou de experiência e ver como vem essa temporada também. E o Denver do Luquiba, como sempre. Se você parar para ver, assim, Florida Panthers há 2 temporadas atrás foi o melhor time da NHL. Aí foi uma decepção total nos playoffs, foi varrido, né, logo no primeiro confronto. E aí é um time que depois não perdeu muita peça, conseguiu se segurar, não fez uma temporada regular tão boa, mas ainda era aquele time. Então, assim, para mim não foi surpresa. Né, e perdeu porque foi superado mesmo pelo melhor. Não tem muito o que dizer isso. Eu ficaria de olho talvez em Carolina Hurricanes, que é um time que eu acho que ainda está na janela de brigar por alguma coisa. Boston, com certeza, porque
teve aí uma parcial desmanche, né? Perdeu o Orlov, perdeu o Holt, perdeu peças importantes, mas ainda é um núcleo interessante, né? Mesmo sem o Bergeron, que aposentou, mesmo sem o Krejci, mas ainda eu acho que é um time que ainda vai brigar para os playoffs. Eu não sei se vai ser o melhor time, que eu acho que ano passado foi muito atípico. Mas sim, é time para ficar de olho. Eu discordo de você veementemente, chefinho. O Ducks não é um time ruim para assistir. Eu gostei das movimentações que o Ducks fez. Eu acho que time ruim para assistir é Vancouver Canucks, Ottawa Senators, que parece que são times que não evoluem. Ano após ano parece que fica pior. Pegam escolhas de draft, não vão, até acertam em draft, mas você não vê esse time evoluindo. Arizona, então, nem se fala. É um time, parece que o cara tá querendo de fato mesmo vender tudo ali, e quem sabe. Muda para Atlanta. Já muda para Atlanta, então. Beleza. Mas, enfim, aproveitando que o Fernandão falou das mulheres na sideline na NHL, vamos para a WNBA. A gente perdeu muito a janela da WNBA porque começou os playoffs. A gente falou que ia começar os playoffs, mas a gente ficou 2 semanas sem gravar. Dito que a gente falou tudo isso, já rolou muita coisa. A gente já viu o Aces passando pelo Sky, levando a série por 2-0. Lembrando que o primeiro round na WNBA é melhor de 3. Então, o Vegas levou aí a série por 2-0 em cima do Sky. O Dallas Wings também levou a série por 2-0 contra a Atlanta Dreams. A gente viu o Connecticut Sun e o Minnesota Lynx jogando uma série melhorzinha, 2-1 para Connecticut. E o Liberty passou por 2-0 também pelo Michigan, passou fácil. Só que o passou fácil do Liberty, eu acho que tem que ser dito aqui também, o Liberty passou fácil 2-0, mas os jogos foram, de certa forma, apertados contra o Mystic. E o Liberty apresentou um sério, para mim, no meu ver dos jogos do Liberty, que é o que eu estou mais assistindo agora, por conta da gloriosa Ionesco e da maravilhosa Breanna Stewart, é que eles parecem um time muito apressado e com muito medo. Não sei se é medo, falta de experiência, porque não dá pra falta de experiência, porque é um time que tem que ter suas veteranas ali na Breanna, tem na Jonquel Jones, mas é um time que parece muito apressado nos jogos, sabe? Querendo matar, querendo resolver, e tá que nem ontem no jogo contra o Sun, que ficou claramente querendo resolver o negócio rápido, tomou um vareio no primeiro tempo, conseguiu equilibrar no terceiro período e depois acabou tomando conta do jogo e empatando a série. Mas, enfim, o primeiro round foi isso, agora estamos no segundo round, hoje nós temos o Vegas enfrentando o Wings, já está 2-0 para Vegas, então mais o próximo jogo agora, Vegas já fecha a série, porque esse é melhor de 5 agora nas semifinais. E o Liberty está empatado com o Sun em 1-1. O Lukiba quer muito ver o Sun na final contra Vegas. Eu e o Eric, a gente quer muito ver Liberty e Vegas na final, porque a gente acha que essa é a mesma rivalidade de Celtics e Lakers que vai fazer a WNBA explodir. É isso, não é, Fernando? E você falou da Breanna Stewart, que foi eleita MVP da temporada, né? Vale colocar isso. O que tem me chamado a atenção, patrãozinho, nas séries, especialmente nessas séries agora que se encaminham para a gente ver quais serão os times que vão fazer a final, é que os jogos estão muito concentrados em cima dos quintetos titulares, né? A gente tem pouquíssima rotação, né, nos jogos. A gente pega aí o box score dos jogos, a gente tem gente jogando 37, 38, 39 minutos, então tem pouquíssima variação. A gente está vendo muito o jogo concentrado nos seus quintetos titulares, assim como a gente via, né, com o Phoenix Suns jogando na NBA. Eu acho que essa série Dallas e Vegas já está encaminhada, difícil o Ace sair derrotado, uma virada e de perder os próximos 3 jogos da série. Isso não vai acontecer. Estou gostando de ver esse Connecticut e Nova York, e assim como você e o Eric, né, que querem ver essa rivalidade Vegas e Nova York, eu quero muito ver a Ionesco jogando a final da WNBA. Acho que tem força, até porque a gente está falando de Vegas o primeiro da temporada regular, Liberty segundo da temporada regular, com pouca diferença para o Sun, mas quero também ver uma série final de Vegas e Nova York, principalmente por conta da Breanna Stewart. Seria o mais justo também pelo que foi a temporada dos 2 times, né? O que a gente comentou no último podcast que a gente falou da WNBA, o quanto esses 2 times são muito diferentes do resto da liga, né?
Mas eu estou bem ansioso. Eu acho que esse vai ser a rivalidade. Serão jogos que vão despertar cada vez mais atenção. Mas, dito tudo isso, eu queria falar de uma jogadora também que eu comentei ontem, quando você estava falando do Sun, que queria ver o Sun. A Alicia Thomas está jogando demais nesses playoffs, né? Tá jogando para um caralho. E a nossa rainha do triple-double aí da WNBA foi incrível no jogo de ontem. Infelizmente, depois o Liberty, a Ionesco começou a mandar bola de qualquer coisa, a Brandon Stewart estava dando toco para tribundo toco para a puta que pariu toda. Então, assim, é maravilhoso. Mas a Alicia Thomas está tendo um baita playoff. Para ficar registrado aí. Não, só para retificar uma coisa, não só vocês, eu acho que o mundo está querendo ver esse Vegas e Liberty. O meu caso não é de querer ver, é que eu torço para o Sun. Então, assim, eu tenho aquela esperança de o time que eu torço tá lá. Basicamente é isso, mas se não for, é merecidíssimo. O time do Liberty é superior mesmo, e é uma final que também vai ser bem agradável de assistir. E, cara, a Alicia Thomas é isso, não tem muito o que dizer. É esse monstro aí que a gente consegue, né, manter, e vamos ver. Mas, assim, eu não acho que vai ser uma rivalidade duradoura, porque eu tô achando que esse time de Dallas tá dando uma subida aí, já teve um draft bem interessante, vem subindo. Eu acho que próxima temporada talvez entre nesse mesmo patamar desses 3 times, né, que a gente vê aí, Vegas, New York e Connecticut. Eu acho que vai ser um quarteto, e aí talvez possa começar a ter um pouco mais de trabalho. É que o problema é que ele está do lado ali de... ele disputa, né, mais contra o... Não, apesar que WNBA não tem, né, não é que nem a NBA de você separar conferências, é tudo uma coisa só. Então, na verdade, existem as conferências, mas o que vale depois é o total geral. Exatamente. Então, classificação, se você belisca com 3, você foge talvez de Vegas, e aí talvez você tenha sorte. Eu só espero que o Sun passe pela série e se vingue, né, da temporada passada e consiga o título, mas apesar de eu tô sendo sonhador, eu não tô sendo racional. A cabeça sabe que é Liberty que vai ter essa série aí. Provavelmente vai ser 3-1. Eu vejo o Liberty vencendo os 2 jogos seguidos. Eu tô achando que essa série vai para 5 jogos mesmo. Porque a quantidade de, o que eu falei para vocês no grupo ontem, a quantidade de turnover do Liberty, a falta de cabeça que eles tiveram no primeiro tempo, se você não consegue engrenar como engrenou no terceiro período e também contar com um placar que ficou travado um tempão, você vai perder a série. Você vai perder o jogo e vai levar a série. Mas eu acho que é assim, Clé, eu acho que é um time, é o que você falou, exatamente isso, é um time ansioso. Isso é um fato. É um time que está ansioso porque teve uma temporada regular brilhante. É um time que sabe que é superior e acha que vamos poder resolver fácil. Aí é natural você começar uma série, tomar um vareio ali, aí peraí, vamos colocar a casa em ordem. Ontem já mostrou que o time colocou a casa em ordem. Eu não acho que é um time que vai cometer os mesmos erros do jogo 3 que cometeu no jogo 1 e no jogo 2, especialmente porque se acertou no jogo 2. Você entendeu? Tem um avião aqui passando, que é um grandíssimo filho da puta, mas tudo bem. Eu acho que é um time que, assim, já soube se acertar, já soube se ajustar, e tem mais bola que Connecticut. Então, eu acho que, para mim, o jogo 3 já vai saber controlar, porque você não vai entrar pressionado. Porque você perdeu o primeiro jogo em casa, falou, vamos resolver. Tomou um vareio, aí falou, peraí, se a gente não se arrumar, a gente volta para Connecticut 2-0 para eles, e aí a casa cai. Então, eles conseguiram se arrumar, se organizaram bem, e aí mostraram o basquete que colocou eles como um contender. Então, eu acho que esse jogo 3, eles tendem a vencer. Eu acho que abre 2-1. E aí o jogo 4, Connecticut pressionado, aí talvez aí Liberty consiga matar a série. Só por isso que eu estou palpitando racionalmente, porque o coração está querendo o 3-1 de Connecticut. É isso aí. Os 2 jogos das semifinais serão na sexta-feira agora, dia 29. Então, sexta-feira é dia 29? Sexta-feira é 29? Sexta-feira é 29. Na sexta-feira, então não perdam. Adoro falar não perdam. Então não perdam os jogos. Eu só não lembro agora se a ESPN vai transmitir os 2. Eu acho que um deles será transmitido com certeza, mas eu não sei se os 2. Eu vou até dar uma conferida aqui rapidinho. Enquanto isso, eu só queria aproveitar e me corrigir. Eu disse que teve, né, uma mulher jogando no college. Ela foi a primeira mulher não kicker a jogar, porque
porque já tinha tido, acho que em 97, uma kicker e assim por diante. Ela foi a primeira não kicker, ela joga como safety, né? Eu até peguei aqui, é a Hayley von Voorhoris, ela joga na Sheringham University, uma divisão 3. E ela entrou, né, na partida, tudo bem que ela jogou 1 minuto só, mas ela fez a história, né? Em ser a primeira não kicker a jogar na WNCA. Curiosamente, no site da ESPN não colocou ainda. Não sei. Eu sei que um jogo vai ser transmitido com certeza, que nem foi da última vez. Mas, enfim, se tiver, eu vou colocar na descrição do podcast. Acho mais fácil. Beleza. Fernandão, tem mais alguma coisa para falar sobre WNBA? Acho que podemos ir para o assunto mais candente. Candente. A gente está na terceira semana de NFL. E o Teteu não fez o review dessa semana ainda. Então, Teteu, estamos caminhando para a quarta, isso. Finalizou a terceira. Teteu, inclusive, por favor, gravar o review da semana 3, tá? Porque você não gravou. Cobrança aqui ao vivo e a cores. Mas, enfim, o que dá para ter já overreaction pra caramba, inclusive com esse 70-20 do Miami, ou Miami é realidade? Olha, para mim, Miami é realidade, porque foi o meu hot take. Eu disse que Miami iria levar a divisão, né? Eu disse que o Jets não iria a lugar nenhum, e de fato não foi mesmo. O Rodgers não durou nem 4 snaps. Eu disse que Miami iria ganhar a divisão, porque eu vejo esse time saudável, com o Tua sem concussão, eu vejo esse time brigando de igual para igual com qualquer outro time. Então, por isso que foi meu hot take. Para mim, não é overreaction. Claro que 70, com certeza, é um placar que ninguém dificilmente vai voltar a fazer tão cedo, mas é um time que é muito bem construído, é um ataque muito explosivo. Você tem 4 dos 5 jogadores mais rápidos da NFL nesse ataque. Então, assim, é para qualquer lado, cara. Você olha para um lado, você tem o Tyreek Hill, você olha para o lado, você tem o Ello, aí você vê o running back, você tem a Shane. Então, assim, é um time muito bem construído, muito bem treinado. Eu gosto bastante, né, do McDaniel. Eu acho que ali tem tudo para dar certo. Eu não acho que isso é um overreaction, não. Com certeza não é time para ficar invicto, para triturar os times como está triturando. Teve muita dificuldade para jogar contra os Patriots. Os Patriots não têm um ataque muito forte. Ainda assim, conseguiu segurar bastante esse time de Miami. Eu acho que é um time que ainda está aprendendo alguma coisa, mas é um time para brigar com certeza. Isso, para mim, não é overreaction, não. Fernandão, eu vou deixar você. Eu sei que você tem perguntas pra gente. Porque quando a gente fala de NFL, você sempre tem perguntas pra gente. Então eu vou deixar você fazer as perguntas. Porque depois eu entro na patifaria, a gente fala de relacionamento de jogadores com artistas do mundo do show business e a porra toda. Então, inclusive, uma das minhas perguntas envolve essa história aí de um time que tem um jogador que está namorando uma moça que está fazendo uma turnê pelo mundo aí, que me parece ser a maior da história. Eu começo fazendo uma pergunta, pegando o gancho da guaspada que o Luquiba deu em cima do Aaron Rodgers, né, no Jets também, por ter perdido o cara depois, sei lá, de 3 minutos de jogo. Se o fato de a gente ter visto, né, os Jets perdendo o Aaron Rodgers, e também tá vendo o Kirk Cousins e os Vikings num negócio meio escorregadio no começo de temporada, 0-3, se essa tão especulada e falada troca Jets com Vikings vai acontecer? Cara, eu vi isso uma vez só, tá? Mas eu confesso também que eu não sou o melhor cara para falar de NFL no momento. Aliás, eu não sou o melhor cara para falar nem de NFL, nem de MLB, nem de NHL, nem de porra nenhuma, porque eu não tô vendo nada. Eu tava preso na Copa do Mundo de basquete, eu tô tentando dar uma desafogada agora de ver qualquer coisa, então eu não sou o melhor cara. Mas eu vi isso uma vez só, e eu acho muito difícil isso acontecer, porque você faz o quê depois? Mas vai, Luquiba, você é melhor que eu para falar disso. Então, Fernandão, eu acho que tudo depende de como o Jets vai se portar nos próximos jogos. Né? Eles já foram atrás do Semien, né? Contratou teoricamente um quarterback para brigar pelo Zach Wilson, porque eles sabem que o Zach Wilson não vai levar esse time a lugar nenhum. Vamos ver os próximos jogos. Se Minnesota continuar perder os próximos 2-3 jogos e o Jets ganhar os 2-3 jogos, aí eu acho que começa a ganhar corpo para você colocar um quarterback para você brigar. Porque o Jets entrou com a expectativa do tipo, vamos ser contender. Você tinha o Aaron Rodgers, de fato, você era uma possibilidade de ser contender. Sem o Aaron Rodgers, você não se sabe onde vai. E o Kirk Cousins, ele é free agent. Então, assim,
eu acho que é uma troca viável, mas eu não acho que vai acontecer, porque eu imagino que Minnesota vai jogar melhor e Nova York não vai jogar melhor. Então eu acho que não vai valer a pena você queimar. E o próprio Aaron Rodgers disse que se o Jets estiver brigando por playoffs, ele volta ainda essa temporada. Ele não descartou, né, o fim de temporada para ele. Apesar de todo mundo falar que ele está descartado, ele falou que vai fazer um tratamento alternativo e talvez volte para os playoffs. Então, eu não vejo Nova York tendo essa polêmica, trazendo um outro quarterback para brigar, para ter, né, esse problema. Eu acho que só aconteceria se Minnesota perder os próximos 3 jogos e Nova York ganhar os próximos 3 jogos. Aí eu acho que a mídia começa a pressionar para essa troca. Mas eu não acredito que vai acontecer, não, Fernandão. Olha o áudio querendo tomar ozônio aí para resolver os problemas dele. Ô, Fernando, antes de você falar rapidinho, só complementar, porque você falou da troca, você falou de uma possível troca. Depois do jogo maluco lá entre Steelers e Raiders, o Davante Adams também pediu troca, né, Luquiba? Quer dizer, não pediu troca declaradamente, mas se mostrou insatisfeito com a situação do time. Mas é óbvio. Ele só foi pro Raiders por conta do Derek Carr. Ele teve, né, parceria com ele na época de college, ele foi por conta disso. Aí o McDaniels chega lá, fala muito obrigado, Derek Carr, eu não quero você, eu quero o Garoppolo aqui. É óbvio que você vai descontentar o Davante Adams, ele é um talento para estar brigando por Super Bowl mesmo. E eu não duvido muito, é que eu sei que são times rivais de divisão, mas eu não deveria dar muito se o Chiefs fosse lá e fizesse alguma gracinha, porque é um time que está precisando de recebedor, né? Então, mas eu acho que é uma coisa possível de acontecer também, o Davante Adams, porque o Raiders não vai a lugar nenhum, desculpa, o McDaniels, ele não serve para ser técnico, ele é um excelente coordenador, mas técnico não dá, ele não é o cara que manda, então eu acho que ali não vai a lugar algum. Daqui a pouco o Vegas vai mandar ele embora, porque você está a 8 pontos atrás, 3 minutos de acabar o jogo, na linha de 10, e você chutar um field goal, não tem o menor sentido isso, menor sentido. E ainda a justificativa dele a gente iria precisar de uma segunda posse. Tipo, alguém explicou para ele que 8 pontos em uma posse você consegue fazer? Eu acho que falta isso para se explicar para ele. Então eu acho que ali já está caminhando para isso. Então, se por algum milagre o McDaniels não for demitido, provavelmente o Davante Adams mesmo vai ser trocado ou vai forçar uma troca, né? McDaniels não dura até o final da temporada, não, eu acho. Fernandão, te interrompi, pode seguir agora. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem especulativa, ultra especulativa. Se a temporada acabasse hoje, o Super Bowl seria Dolphins 49ers ou Dolphins e Eagles? Chiefs e 49ers. Eu acho que seria ou Chiefs ou Bills. Eu ainda acho que pode acontecer alguma coisa. Eu gosto do time de Buffalo, mesmo apostando Miami levando a divisão, mas eu acho que esse time de Buffalo também pode, né, é a última janela do Diggs ali, né? Porque já teve uma ruptura também na temporada passada, então talvez possa rolar. E do lado eu não cravo nem o 49ers, nem o Eagles. Eu acho que está em aberto os dois lados, Fernandão. Eu acho que tem vários contenders ali, tem vários times que podem brigar. Eu não cravo nenhum time como o favorito da temporada, não. Pô, você não comprou o Brock Purdy ainda? O problema não é o Purdy, o problema é o Shanahan. Ele é aquele cara que vai pipocar. Não adianta, ele vai pipocar. Tudo bem que o Purdy está invicto. Se não pipocar, você já sabe que a gente tem o corte pronto, né? É óbvio. Pode usar a gravação. Se o 49ers for campeão, pode usar essa gravação, não tem problema nenhum. Eu reconheço eu, mas assim... Vai ser fácil de encontrar a gravação, porque é o 150, então vai ficar marcado. Isso aí. Mas não cara. O problema do 49ers, é um time que é injury prone. Então, assim, tá sempre a uma lesão de perder a temporada. Qualquer jogador ali, dos principais jogadores, já tem histórico de lesão. Você pega o McCaffrey, você pega o próprio Purdy, você pega a linha defensiva, que é fantástica. Então, assim, tá todo mundo ali sobre esse risco. Segundo, você tem um treinador que ele é amarelão, cara. Ele foi o cara que não conseguiu fazer com que o ataque do Falcons ganhasse aquele Super Bowl do Patriots. Do nada, bugou a cabeça dele e ele retraiu. Então, assim, eu não compro o 49ers por conta disso. Eu acho ele brilhante também. É a mesma história do McDaniels. A única diferença é que o McDaniels não é brilhante. Ele é um competente. Agora, o Shanahan, ele é brilhante como coordenador, mas como técnico, cara, deixa para outro.
fica ali só chamando jogadas, elaborando, que é o seu forte. Então tá. E Luquiba, o que falar desse Coltão que ganhou do Ravens, inimaginável, todo mundo errou e a defesa tá jogando bem. A linha ofensiva tá bem diferente do que foi ano passado, apesar de estar com basicamente as mesmas peças. Como explicar essa minha felicidade nessa semana 3? Ô Clay, todo mundo vírgula, porque eu fui o único que falei que o Colts não ia ser o pior time dessa divisão. Eu falei que o Colts só ia ficar atrás de um time. Para mim, o Colts brigaria pela divisão. Eu não comprei esse barulho, porque a defesa do Colts, por 3 temporadas, é uma defesa fantástica, carrega esse time. Faltava um quarterback decente lá. A gente sempre falou isso. Alguém que não comprometesse e que vencesse jogos. O Richardson já mostrou que talvez é esse quarterback. Tudo bem que ele tomou porrada na cabeça lá, concussão, não jogou os jogos, mas ainda assim é um time que é muito bem construído. Tanto mostra que assim, aí eu vou entrar numa polêmica que talvez você goste. Seria o Jonathan Taylor tudo isso ou a linha ofensiva do Colts que é tão boa? Porque o Zach Moss entrou, Zach Moss, que era uma draga em Buffalo, teve 2 jogos fantásticos lá. Então assim, de se pensar, a mesma coisa que a gente falava dos Steelers. Você tinha o Le'Veon Bell ali, que arrebentava tudo, saiu, o Conner manteve a peteca, fugiu o DeAngelo pegou também um tempo e manteve a peteca. Todo running back que entrava lá manteve a peteca. Você tinha aquela linha ofensiva. O Colts parece ser a mesma coisa. Não que o Jonathan Taylor não seja fantástico, mas mostra que boa parte do sucesso é por conta da linha ofensiva ali do Colts. Eu acho o Colts um time bom, um time bem montado, sempre falei isso, faltava só um quarterback que não comprometesse, porque os problemas que os quarterbacks que apareceu comprometiam, mas se você tivesse um quarterback que não comprometesse, era um time que ia brigar, e tá mostrando isso. Mas eu ainda acho que o Jacksonville vai se recuperar, porque para mim é o melhor time da divisão, mas eu acho que Colts é melhor do que Houston, com certeza, e eu acho melhor que Tennessee, porque para mim Tennessee perdeu a janela. Você perdeu a janela, era a temporada para você já ter mandado o Tannehill embora, para você começar a apostar no seu calor, começar essas mudanças, né? Eu acho que está tentando forçar uma janela que não vai chegar, mas, né, NFL nunca se sabe, de repente você ganha 3, 4 jogos e aí você embala e aí a gente queima a nossa língua. E é muito louco, né? Porque foi humilhado pelo Browns esse final de semana aí. Foi quanto a 3? Foi alguma coisa, foi um monte a 3. 21-3, uma coisa assim. Foi uma porrada sem pé nem cabeça. Quanto ao Taylor, eu acho que isso a gente vai acabar voltando nas discussões de running back. E ele, assim, eu acho que quem perdeu mais até agora foi ele, com esse negócio de não fechar, ter criado a briga, porque, primeiro, ter criado a briga vai gerar desconforto com outras franquias. Claramente, os donos estão se conversando para não pagarem muitos running backs. Ele vai acabar aceitando um contrato muito menor que o Colts tinha oferecido para ele. E o Colts agora vai poder falar assim, pô, o Zach Moss tá jogando bem. Por que eu preciso de pagar tudo isso? Ele saiu perdendo muito, 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 muito. Que nem o Le'Veon Bell perdeu um tempo atrás também, fazendo um holdout dele. Tanto que o Le'Veon Bell já veio se falar que se arrependeu de ter saído do Pittsburgh, que não deveria ter ido para o Jets e tal, foi atrás de dinheiro, quebrou a cara. Eu tô vendo o Taylor por esse mesmo caminho. Não que ele não seja bom, para mim ele é bom, ele saudável, para mim é o melhor running back que a gente tem hoje, mas é aquela história, tudo não adianta só o talento, depende do esquema que você cai. A gente sabe que NFL é muito isso, não é só talento, é muito esquema, é padrão de jogo, é seu treinador, é chamadas. Então, assim, não adianta. Você pega técnicos que transformam o medíocre no excelente, você pega técnicos que transformam o excelente em medíocre. Então, tem que tomar muito cuidado para onde você vai se movimentar. Vai ser curioso ver o que acontece aí na semana 5, porque a semana 4 ainda tá fora, porque tá na PUP, mas depois ele volta para a semana 5. Fernandão, perguntas? Tenho mais uma última, porque me incomodou. Eu vi o jogo dos Bears na semana passada, me incomodou muito as chamadas de jogada pro Justin Fields. E aí eu fiquei com uma pergunta para vocês. Quem tá errado nessa história?
é quem pensou que o Fields fosse o cara que ele talvez não seja, ou quem está chamando as jogadas para ele está muito errado? Porque dentro da minha plena ignorância de NFL, eu estou vendo um QB que não tem confiança nenhuma, tendo que fazer passe de 30, 40, 50 jardas. Essa é a jogada que tem que ser chamada para o Justin Fields? Tem um conjunto de coisas, aí eu vou deixar o Luquinha falar, mas para mim é um conjunto de coisas todas aí, mas não dá também para a gente tirar toda a culpa dele. Ele tem culpa também porque ele não tem evoluído. O Clay já abriu a bola, eu vou cortar. Os dois estão errados e ainda acrescenta ao Fields, acrescenta outros erros também. Para mim é o seguinte, assiste o jogo, temporada passada, Bears e Patriots, foi, eu acho que um Sunday Night. Assiste aquele jogo. Aquele é o jogo do Justin Fields. Aquele é o play call do Justin Fields. É aquilo que você tem que fazer. Passes curtos, passes rápidos, ataque rápido, bastante play action, jogos corridos, formações que você potencializa a ameaça dele. Ele não é um quarterback para lançar 30, 40 jardas por tentativa. Não é esse quarterback. Esquece. Mesmo se ele estivesse evoluindo, ele não é esse quarterback. Ele é o quarterback para você correr com a bola, ele é o quarterback para você fazer lances rápidos, play action. Esse é o jogo dele. Não estão sabendo aproveitar isso, esse talento dele. Soma-se o fato de que ele não está evoluindo também. Ele não está, provavelmente, não sei se ele está à vontade, não sei se tem alguma birra, não sei se ele tem algum problema. É difícil a gente especular essas coisas, mas a gente vê que está tudo errado, não é um único fator. Não estão utilizando ele de forma certa, ele não está se ajudando, você entendeu? Então, ali é um conjunto de coisas, porque podia falar, faltava talento para ele. Não falta mais talento para ele. Ele tem recebedores talentosos. Ele tem corredor talentoso. Então, assim, não falta talento ali. Você entendeu? Ele tem uma linha que consegue proteger ele, que consegue dar tempo. O problema é, se você pegar vários play calls, você vê jogadores livres na direita e ele nem olha para a direita. Ele nem faz o scan do campo inteiro. Ele simplesmente, o play call é para o recebedor aqui, ele não vai olhar para lá, ele vai olhar já aqui o tempo inteiro, vai telegrafar. Tanto que você vê vários play calls, esse lado aqui aberto, sem marcação, e ele não faz nem isso aqui, ele simplesmente trava ali e força uma jogada. Então, ele mesmo não se ajuda, mas além de ele não se ajudar, também não ajudam ele. Então, eu acho que ali é uma combinação de fatores. Tem muito disso mesmo, né? Dele não fazer essa progressão, como se fosse buscando campo a progressão, não ficar olhando para outros recebedores e tal. Aí eu entendo que ele não está envolvido nesse sentido, mas ao mesmo tempo, se você percebe isso e você precisa dar confiança, aí é a culpa do treinador, é a culpa da chamada que você faz. Corta o campo, diminui o campo, faz a chamada ser mais fácil, faz aonde ele tem que olhar, ser uma coisa mais tranquila. Usa mais dessa habilidade que ele tem de correr, sabe? Usa mais isso, cria jogadas mais criativas. Mas não dá para eximir ele de culpa, não dá mesmo. Ele não. Só que aí também vai entrar no ovo e da galinha de novo. Ele tá fazendo isso porque ele tá sem confiança, ou ele tá fazendo porque ele não é capaz de fazer isso? Eu acho que não. A gente viu o que ele fez em Ohio State. Aí tudo bem, também vem aquela piadinha de que quarterback de Ohio State não dá certo. Só que aí também a gente tá vendo o CJ Stroud agora no Texas, que tá jogando relativamente bem. Enfim. Eu acho difícil. Para mim, o Fields vai ter que mostrar muita coisa, vai ter que trabalhar muito, mas em Chicago ele não vai conseguir trabalhar muito, não. Em Chicago ele não vai ter conforto para trabalhar bem. Eu te devolvo uma pergunta. Ele, hoje, no Eagles, no lugar do Hurts, você acha que ele não estaria jogando melhor? Porque você tem um Sirianni que sabe utilizar bem as qualidades do Hurts. Eu imagino que o Fields poderia jogar de uma forma similar ao que o Hurts joga. Eu acho que capitalizaria muito mais do que está fazendo no Bears. É aquilo que eu falei, Fernandão. Não basta talento. Você tem que estar no fit certo. Ele nunca foi o fit para o Bears, você entendeu? E não está sendo. O Bears não fez as mudanças necessárias para ele ser o fit. Então, assim, você está desperdiçando um talento. E aí você entra, o cara que está vendo que o seu talento está sendo aproveitado e também não está se ajudando. Não está fazendo uma pressão para mostrar, olha, eu pertenço aqui, como aconteceu com o Sunshine lá em Jacksonville. Tinha o Urban Meyer, que estava praticamente acabando com a carreira dele, mas ele estava mostrando, olha, eu pertenço aqui, eu estou me esforçando, eu estou isso. E aí foi lá e teve uma evolução quando o Urban Meyer saiu.
problema do Fields é isso. Não adianta só você trocar treinador, coordenador ofensivo, se o quarterback não se ajuda. Então, eu acho que ali é uma soma de talentos. Eu acho que ele não está no lugar certo. Com certeza, ele tinha que sair do Bears e ir para um outro time onde você tem menos pressão para você conseguir desenvolver ele. O problema é, na NFL, a carreira do atleta é curta. Ninguém vai dar esse tempo para testar. Se não fizer alguma coisa agora, esquece. Ele vai ser que nem o Josh Rosen, que era um talento que foi desperdiçado aí e jogou a carreira no vinagre. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir desculpa porque acabou de cair a bateria do microfone, então agora vai ficar esse áudio meio... Eu acho que o áudio está melhor agora do que estava antes. Sério? Que bom, então tá bom. Então o áudio Não tá te melhor. decepcionar não, patrãozinho, porque tá melhor mesmo. Agora tá bem melhor. Então beleza, então melhor assim. Beleza, senhores, Fernandão, mais alguma pergunta para nós? Não, agora uma pergunta jocosa. Quanto tempo dura a Taylor Swift mania em Kansas City? Então, beleza, vamos falar disso. Olha que beleza. A Taylor Swift fez explodir a audiência do jogo do Chiefs, assim, mas explodir muito, 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 muito. Tem gente querendo entender o que é futebol americano agora, umas coisas malucas. Não sei quanto vai durar isso. Mas, assim, a mídia já fala que eles vão casar, que eles vão ter filho, entendeu? Já coloca um monte de expectativa. Na mesma semana que a gente vê a Sandy separando do Lucas. Então, assim, cara, é muita coisa acontecendo juntos na semana. Então, assim, eu não sei o que falar da Taylor Swift, não. Só sei que ela é incrível e quem fala que ela fala que ela é cantora country, quem fala que ela é country é uma mentira. A Taylor Swift é emo. Emo pra caralho, eu posso provar. Posso provar muito com várias músicas dela. É isso que eu tenho para falar. Mas bacana, eu acho legal o movimento disso que acaba atraindo, né, a atenção para a liga mais ainda do que ela já tem normalmente durante as temporadas dela, porque se você pegar a NFL é a que mais vai crescendo ano após ano em audiência, né? É muito bizarro isso. E aí, Luquiba? Não, vai lá, Fernando. Não, vamos, é porque eu pensei que você não ia passar para o Luquiba na questão da Taylor Swift, e ia perguntar uma coisa que rolou essa semana, passou lá no nosso grupo. Acho que seria legal trazer para cá para a gente também especular um pouco. Mas manda ver o Luquiba na Taylor Swift. Olha, eu não sei também quanto tempo eles vão ficar junto. O Ple disse que foi um fenômeno de audiência, não só de audiência, mas o próprio Travis Kelce teve 400 mil seguidores da noite para o dia por conta disso. Então, assim, mostra o impacto que você tem dela. Mas, para mim, eu acho que o melhor comentário de todos é o do Belichick em cima disso, falando que foi a melhor recepção da vida do Travis Kelce. E eu concordo com ele. Foi a coisa mais relevante que ele fez na vida dele. E olha que o cara já foi Super Bowl, tal, não sei o quê. Então, eu acho que é por aí. Eu sou fanfic, eu torço para que todos se dê certo aí, que se casem também, mas eu acho que é namoro rápido. Eu não acho que é uma coisa que, infelizmente, que não vai, porque, cara, agendas não vão funcionar. Você tem um atleta profissional, você tem uma cantora profissional, cada um tem sua agenda. Eu acho difícil você manter um tipo de relacionamento assim tão duradouro. Pode falar, cara. Gisele. Não, exatamente. O cara que tá falando aí da Gisele Bündchen com o Tom Brady, falar que não vai dar certo Kelce, Taylor Swift. Aí eu te respondo. Então, eu te respondo. Quando começou o relacionamento Gisele e Tom Brady, o que aconteceu com a Gisele? Tá bom, ela abriu mão da carreira dela para fazer valer o relacionamento. Você vê a Taylor Swift fazendo isso? Eu não vejo. Não, também não tem nem como, né? Ela tá agora no auge da carreira dela, se bem que o auge dela já tá durando há muito tempo, né? Porque Taylor Swift é monstra absurda. Pena que eu não consegui nem o ingresso para assistir, porque senão eu ia também aqui em São Paulo assistir. A verdade é bem essa. Fernandão, tem mais uma. Você falou que tem mais uma polêmica que apareceu no grupo, né? Eu tenho só e aí vamos falar dessa polêmica, e depois a gente só fecha com uma coisa que eu queria mencionar que passou batido também nas nossas redes sociais. O Natanzinho prometeu o vídeo e não saiu. Não é nem polêmica, Patrazinho, pelo contrário, é até um negócio bastante legal, até que enfim, aquela expectativa, né, que o fã de NFL tinha de um jogo aqui no Brasil parece que vai rolar de fato, né? Então, assim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Afinal de contas, a gente está falando de
um esporte que aqui no Brasil cresceu e cresce assim de maneira avassaladora, tanto em audiência quanto também nos times aqui de futebol americano no Campeonato Brasileiro, frequência em estádio. Não sei se agora está tanto assim, mas durante um tempo interessante a Liga de Futebol Americano aqui no Brasil teve um sucesso, e rolou lá no nosso grupo, né, um link, o pessoal, não sei se foi o Messi que colocou, se foi o Rafik, eu não sei, parece que a NFL assumiu de fato que vai acontecer um jogo aqui no Brasil. Brasil e Espanha, né? Para 2024 já. É muito rápido. Se bem que a gente ouve falando desse negócio do jogo no Brasil já há algum tempo. Só que a gente via falando mais de pré-temporada. Agora parece que eles oficializaram para 2024 e temporada regular. E 4 estádios já foram visitados. Não tem nada assinado, mas é o rumor. É isso que eu ia falar. Calma, não confunda a matéria. A matéria foi a seguinte: a NFL oficialmente veio para o Brasil e mapeou os estádios. Oficialmente isso aconteceu. Eles visitaram 3 estádios em São Paulo e um estádio no Rio de Janeiro. Maracanã, Allianz Parque, o Itaquerão e o Morumbi. Lexmark, isso aí. E esses 4 eles mapearam, mas isso não significa que vai ter o jogo. Essa parte do jogo ainda não é oficial. Isso ainda não é nada oficial. Só que eles vieram e mapearam a possibilidade de ter um jogo, se é viável ou não. Da mesma forma que eles foram na Espanha e visitaram o Santiago Bernabéu também para ver se tem capacidade de ter um jogo. Isso é planos ainda, não tem nada oficial e ainda não tem nada programado. É uma possibilidade ainda, tá? Que fique claro isso, a matéria diz isso. É a possibilidade. Mas é muito encantador ler uma possibilidade já para o ano que vem. Concordo. Entendeu? Isso é muito, para mim, isso para mim é muito avançado. Sim. Poder pensar dessa forma, sabe? Então, que assim, eles realmente acreditam nisso. A NFL, diferente de outras ligas, tem um comissionário que pode ter os defeitos que for, mas ele faz o bem para a liga. Ele sabe fazer a liga crescer. O Goodell tem 50 mil problemas que você pode enumerar, mas ele fez a NFL maior e cada vez ele faz a NFL maior. E ele não é nenhum Manfredo da vida que vai ignorar o que o público quer. Hoje, o Brasil ele é um top 5 de audiência da NFL mundial. Por que você não vai dar para essa audiência o que a sua audiência quer? Então, assim, ele costuma fazer isso. Fez com a Inglaterra, faz com a Alemanha, e agora vai fazer com a Espanha, que também é audiência, e Brasil também. Então, assim, para ele faz todo sentido e para a Liga também faz sentido. A única coisa é que na NFL existe times com direitos de países, diferente de outras ligas. Então, aqui no Brasil, Miami Dolphins tem o direito do Brasil. Então, é bem provável que, se acontecer algum jogo, seja do Miami Dolphins. O que eu acho interessante, patrãozinho, que além de tudo essas questões de audiência, eu acho que a maturidade do esporte aqui no Brasil é alta, né? A gente tem uma produção de conteúdo muito grande, né? Eu acho que todos os times da NFL têm algum perfil BR. A gente conhece alguns podcasts que são feitos aqui no Brasil, oficiais, né? Inclusive o Miami Dolphins é um desses times que tem um podcast oficial aqui no Brasil. E eu acho que, então, isso é muito mais do que uma questão de audiência, e isso, é claro, é muito importante, porque, afinal de contas, estamos falando de uma liga que produz e quer muito dinheiro, mas eu acho que é muito legal quando você vai para um país... Estão me ouvindo aí? Sim. Eu caí. Não, estamos te ouvindo. Ah, tá. É porque começou a rodar as bolinhas aqui, eu pensei que eu tivesse caído. Quando você vai para um país em que você coloca um espetáculo que as pessoas entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que muito mais do que audiência, acho que a maturidade do esporte aqui no Brasil é grande, e isso eu acho que conta um ponto importante também para a vinda de um possível jogo da NFL aqui. Uhum. E, Luquiba, só um ponto, você falou top 5, se eu não me engano, da última vez que eu vi, o Brasil é top 3, só fica atrás do México. Então a gente até já passou Inglaterra e Alemanha. Eu quis falar... Tá com a bolinha rodando. Eu quis falar top 5 para não falar nenhuma heresia, mas eu já imaginava que deveria ser top 3 mesmo. Aí eu fui na segurança. Não, tá ótimo. Uma pena que o Fernandão caiu, pô. Agora que eu ia encerrar com um negócio que ele ia gostar de ouvir, ele caiu. Mas aí é uma sacanagem tremenda. Fernandão, você não tá ouvindo a gente mesmo, né? Não tá.
Tô chateado, Luquiba. Tá ouvindo. Você tá ouvindo a gente? Só não está a sua imagem. Agora está a sua imagem. Tô de Não volta. muda. Beleza, então vamos lá. Então, para a gente encerrar, quando na semana 1 da NFL, aconteceu um bagulho muito legal. Isso foi veiculado em muitos lugares e o Natanzinho tinha prometido fazer um vídeo. Mas, novamente, como estamos nessa correria do PAN, produzindo conteúdo e preparando muitas coisas para o PAN, o negócio passou despercebido. Mas, na semana 1 da NFL, tivemos 14 quarterbacks negros fazendo seus starts em jogos. Então, a gente teve o Mahomes, o Jalen Hurts, Lamar Jackson, Dak Prescott, Deshaun Watson, Russell Wilson, Geno Smith, Desmond Ridder, Joshua Dobbs, Justin Fields, Jordan Love, Bryce Young, CJ Stroud e o Richardson. Então, foram 14 quarterbacks e é um recorde de starts de quarterbacks. É quase metade da liga com quarterbacks negros. Isso é uma evolução do caralho, do caralho. E que temporada faz Jordan Love correndo por fora aí para o prêmio de MVP? É isso aí. Calma, torcedores. Eu tô ligado, Luquibo, mas agora é a hora de fazer overreactions. Na Então, é semana isso que eu 8 ia a gente falar. muda. É isso que eu ia falar. Já passou o quadro Overreactions. Na semana 8 a gente volta aí. Na semana 8 eu já vim falar aqui que o Super Bowl vai ser Colts e Eagles, Colts e Giants, sei lá, a gente fala umas besteiras aí depois mais pra frente. Mas por hoje é só. Vamos fechando a edição aqui. Tem dica, Luquiba? Isso que eu ia perguntar agora. Cadê a dica? Cadê a dica? Tem dica, então vamos pra dica. Antes do Luquiba falar a dica, eu posso falar só uma dica pastelão? Porque agora eu tô assistindo série adoidado. Então, eu assisti uma série na Apple TV Plus chamada Platonic. Cara, é a coisa mais engraçada e mais imbecil que eu já vi. Não, imbecil não acho que é sacanagem. Mas é aquele engraçado bobo, sabe? E é muito bom, cara. Tem muitas risadas. Então assistam Platonic na Apple TV Plus. A ideia, a premissa da série amigos, um homem e uma mulher que são amigos de infância. Cada um toma seu rumo de vida, casa, ela tem filho, tem 3 filhos, ele abre uma cervejaria e tal, então eles meio que são super amigos, mas em um determinado momento da vida lá, cada um vai para o seu caminho e não se falam muito mais, trocam só mensagens, falam um pouco, e aí já mais velhos eles voltam a se falar, e aí é muito engraçado essa confusão, porque ela tem filho, não trabalha, ele trabalha na cervejaria, acha que tem 12 anos de idade ainda, e eles fazem muita merda junto, e é muito engraçado. É muito engraçado. Até cheirar um belo de um tranquilizante de cavalo eles fazem. Então, assim, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É muito pastelão. É bom. Mas vai lá, dica séria agora. Aproveitando que o mestre Fernandão tá com essa bola na mão, eu vou te perguntar, Fernandão, quem que é Mike Vec? Conte pra gente. É o caboclo lá que foi dono de 400 times, inclusive um deles o Chicago White Sox, e é o cara que plantou aquelas eras que a gente vê lá no Wrigley Field, lá no fundo, tão bonitas, secas e verdinhas, seja ela de que maneira se apresentem. Ele foi o cara que botou aquele negócio lá. Então, ele é uma espécie de faz tudo e ao mesmo tempo um visionário, um cara meio louco. É uma figura de relevância fundamental na história da MLB. Tá. Na realidade, você falou do Bill Veeck. Mike Veeck é o filho dele. Olha aí, olha aí. Tá. O Bill Veeck... Deve ter herdado as loucuras do pai. Sim, exatamente. O Bill Veeck, a gente já cansou de fazer hoje na história com o Bill Veeck, de promoções malucas, do tipo, hoje é o dia de que o fã que escala o time, hoje é isso, hoje é aquilo. Esse cara é sensacional. Mike Veeck, ele é filho dele, de fato ele trabalhou no White Sox. Quando o pai dele, Bill Veeck, comprou o White Sox, ele ainda garoto, sem experiência, o Bill Veeck chegou e falou: esse time é teu, vamos lá e faz as coisas. E aí ele começou a fazer também essas loucuras. Uma delas foi, todo home run tinha a queima de fogos, você entendeu? Isso é uma coisa deles, de criação.
entre outras coisas, inclusive para hoje, que até hoje a gente vê nos esportes que não existia, por exemplo, camarote corporativo, foi coisa que eles que criaram para poder aumentar a renda. Então, assim, são caras que são visionários. Saiu um documentário na Netflix que chama, eu não sei o nome em português, o nome em inglês é Descent of Second Chances, que ele conta a história do Mike Veeck, né? Desde o fato dele estar no White Sox como general manager ou vice-presidente, alguma coisa do tipo, até a carreira dele inteira. Porque ele foi um cara que, tanto para o bem quanto para o mal, aquela história do caso do hate disco, alguma coisa do tipo que teve, de invadir, quebração lá, foi a ideia dele também, né? Então, essa foi a parte negativa dele. E aí conta a história, é muito interessante, eu não vou ficar dando spoiler, vale muito a pena ver, não só torcedores de beisebol, fãs de beisebol, qualquer um que goste de esporte em geral, porque mostra um cara que ele é fanfarrão, mas ele tem ótimas ideias, sempre teve ótimas ideias, que você fala, pô, por que a gente não pensou nisso? Então ele sempre foi aquele cara do tipo, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Ah, isso é? Então vai lá e faz. Mesmo que seja sem noção nenhuma, o cara vai lá e colocava essas ideias em prática, e ele herdou, né, esse talento do pai, Bill Veeck, que já fazia isso. Se você resgatar os nossos hoje na história, você vai ver que tem pelo menos uns 4 ou 5 aí do Bill Veeck. Boa. Semana que vem eu prometo que eu trago uma dica, mas uma dica decente. Assistirei hoje ainda. Então é isso aí. Mas eu esqueci de falar, tá na locadora vermelha, tá? Você falou assim, tá na Netflix, você falou. Mas é isso. Senhores, tivemos um episódio que falamos de Damian Lillard, que falamos de... como que é? Como que é? Bedardeus. Falamos de Coltão e outras coisas mais. E falamos de Aces e Liberty. Aces e Liberty também. Falamos de muitas coisas, mas o episódio será Lillard e Taylor Swift. Eu acho que eu vou deixar isso porque chama mais atenção, é um clickbait bom. Nada, eu acho melhor colocar assim, Kelsey Swift, ponto. Essa dupla do Eagles vai longe. Ó. Ai, meu Deus do céu, é isso aí. Gente, beijos grandes para vocês, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Espero que o Eric esteja aqui, porque a gente tem que falar de aposta e a gente tem que falar de um caso engraçado, que aconteceu inclusive na NFL na semana 1, na semana 2, e também de algo muito interessante, semana 1 mesmo, Luque? Boa. E algo muito interessante também sobre ESPN e casas de aposta. A gente precisa muito falar disso, mas precisamos de senhor Eric aqui para ele ficar puto, ficar bravo, dar as opiniões focadas em negócio dele, que a gente só fica aqui pela farofa e a gente vai muito com o coração. Mas é isso aí. Beijo grande para vocês, muito obrigado e tchau.